Fala, minhas bênçãos! Estamos iniciando mais um episódio. E aqui vocês conhecem. Buscamos todos os dias pessoas com experiências diferentes, resultados diferentes, dores diferentes, que vocês possam assistir e mudar o seu nível de mentalidade. É isso mesmo. Mas antes, você já conhece. Aqui no BençaCel primeiro, vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor, para que Ele traga muitas bênçãos nessa conversa e seja uma conversa de transformação. O Papo de Bênção foi feito com um motivo: fazer com que você seja transformado. Aumente o seu nível de fé, acredite no seu potencial, se conecte com as pessoas certas e venha dar o melhor para você, para a sua família e para as pessoas que estão do seu lado. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento de estarmos aqui juntos, eu e o nosso entrevistado, Cabelo Fino, e que o Senhor, meu Deus, venha nos dar sabedoria para conduzir esse podcast. Visita cada pessoa que nesse momento está ouvindo, que acredita que através do Papo de Bênção, eles receberão novas informações que vão mudar o destino da vida dele. Que o Senhor visite agora cada casa que parou para ouvir esse podcast. E o Senhor vá abrindo portas, vá trazendo provisão e vá abençoando a vida de cada um que está ouvindo o nosso podcast. Pai, leve esse podcast a mais pessoas possíveis, para que elas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, né, galera? Mais uma entrevista. E eu tô agora, pessoal, com que se tornou referência no estado de Sergipe, no segmento do agronegócio. Ele começou a história dele nos pequenos passos. E hoje ele se tornou referência, adquirindo grandes números, grandes resultados, tendo um grande número de colaboradores na sua empresa, que ele desempenhou, que ele construiu com muita luta, com muita perseverança. E é uma honra receber você, Cabelo Fino. A toda minha, meu amigo, pelo convite, só agradecer, pela oportunidade também de estar aqui. Muito obrigado por ter acreditado no projeto do Papo de Bênção. E Cabelo Fino, a minha primeira pergunta para você é: por que Cabelo Fino? Da onde veio esse nome? Esse nome veio do meu irmão, né, que ele é muito brincalhão, e quando a gente se reunia para tomar uma, aí ele sempre pegava no pé das mulheres da gente, né, vocês têm que ter cuidado, ter um homem bonito assim do cabelo fino não é fácil não. Aí eu fiquei com esse nome na cabeça, né, que meu apelido mesmo era Cebinho, o pessoal me conhecia como Cebinho, né, e de família o apelido dela é Luizinho. Aí eu fiquei com esse cabelo fino na cabeça, né. Aí no dia que apareceu uma oportunidade para botar o comércio, eu vou botar esse nome. Aí botei Comercial de Verdura Cabelo Fino. Pronto, vamos lá. Falar sobre números. Hoje Cabelo Fino, ele se tornou um empreendedor do ramo do agronegócio. Cabelo Fino hoje desempenha um papel desde a plantação até a chegada, né, dos mercados, das mercearias e do varejo de Aracaju. Então vamos falar do início. Vamos falar como surgiu essa oportunidade. E eu queria que você falasse assim sobre essa oportunidade. Como foi que ela iniciou e como você teve coragem de abraçar? Foi a única opção do momento que eu tinha, né? Eu trabalhava de empregado para um rapaz aqui de Aracaju. E apareceu uma doença em mim, né? Um caroço no pescoço. E quando nasce um caroço, o pessoal diz que é essa doença braba, né? Tipo, só era eu, minha esposa e 2 filhas, e eu que segurava a casa, né? Fiquei desesperado, comecei a chorar. E eu passei 15 dias operado em casa e meu patrão gostava demais de mim, me chamava de irmão e me gostava demais. E ele não passou 15 dias nem um telefonema, nem uma mensagem para perguntar: já morreu, tá vivo, como você tá? Aí eu botei na cabeça, né? Como eu vou trabalhar pro cara desse? Que eu tô 15 dias operado, ele não dá atenção dia nenhum, não liga, não manda mensagem. Eu não vou ter cara para trabalhar pra esse cara. Aí fui pedir a demissão, né? E pensei em botar meu comércio, só tinha a cara e a coragem. Nada mais, nada. Nem um nome tinha. Nem crédito a gente tem. Quando a gente vem lá de baixo, a gente para arrumar R$100 dá trabalho, né? Hoje a gente arruma o valor que quer, né? Quando a gente tem um nome. Que na terra a gente só vale o que a gente tem, né? No céu entra quem merece. Aí fui botar o comércio, o vizinho, o meu ex-patrão, né? E ele se achava grande. E dizia pra todo mundo. Aí os caras diziam: olha, Cabelo vai botar um comércio. Não era Cabelo, era Cebinho, né? Mas dizia: olha, seu ex-funcionário vai botar um comércio. Aí ele, mangava, né? Já vinha uma piaba disputar com o Tubarão. E fui botar meu comércio, não fui pra concorrer com ninguém. Vim pagar meu pão de cada dia, né? E
botei o comércio, fui pedir ajudas, e ajudas não veio, levei muito não, que o não também é tão importante como sim. Cada não nisso foi maravilhoso, que me fortaleceu mais e mais. Né? Até fui falar com uma irmã que tem condições, e gosto demais dela, e agradeço também. E fui falar a ela, né, que tava pensando em botar um comércio para mim. E ela falou, você ganha quanto hoje? Aí eu falei o valor que eu ganhava, né? Tipo, na época eu ganhava 1.250. Aí ela falou pra mim, tu ganhando esse valor, dava 5 mil no mês, né? Você ganhando esse valor ainda quer botar seu negócio? Meu filho, prende certinho. Aí eu fui, já tava na cabeça e fui e botei meu negócio, graças a Deus. Sofrido, judiado, humilhado, que a gente quando começa pequeno é humilhado, né? Muitos me deu oportunidades, muitos não, né? Agradeço a todos desde o início que me ajudou. Sou grato demais a Zequinha da Cenoura, o vice-prefeito da Baiana, que desde o início foi que me deu a mão. O prefeito de João Dourado de Cardoso, que foi o primeiro cara que me deu crediário também, que eu não tinha nada, nem nome eu tinha, né? E esses caras me apoiou, me deu nome. E a gente, quando é pequeno, infelizmente tem que depender um pouco do grande para crescer, né? Eles me ajudaram muito, sofri muito. Os caminhões saem viajar para Bahia, eles saem 7 horas da noite, mais ou menos, 6 horas da noite. Eu ia viajar 10 horas da noite. Tomando dinheiro emprestado a um, tomando dinheiro emprestado a outro. Não tinha crédito, quem tinha mais crédito era minha irmã, que é desenrolada, a gaguinha da sopa. Foi quem me ajudou demais do início. Aí ela ficava, deixava de vender a sopa dela para ir atrás de dinheiro emprestado para mim para ir viajar. Saía de casa no sábado e só chegava na segunda na loja. Tipo, que eu ia comprar minha mercadoria, ia selecionar a mercadoria, coisa que os bastidores não mostram, né? O pessoal hoje que vê o sucesso não vê a luta da gente. Né? Aí eu saía no sábado, chegava na segunda, e quando eu chegava na segunda não tinha descanso não. Quem ia desamarrar o carro era eu, quem tomava a mercadoria era eu, quem vendia era eu, quem recebia era eu. Aí quando dava umas 10 horas que eu tava já exausto, não cansava, não aguentava mais, eu amava uma rede ali mesmo. Ia tirar um cochilo de 1 hora, 2 horas de relógio, para depois voltar a trabalhar, para no outro dia começar a trabalhar 1 hora da manhã novamente. Então, pessoal, olhe que palavra verdadeira, real. Que vocês que estão ouvindo, guardem essa realidade. Precisa de um posicionamento. Cabelinho teve. Ele entendeu que através daquela dor que ele tinha passado, ele precisava se posicionar para viver hoje o que ele está vivendo. Mas, como ele relatou, ele teve momentos difíceis. E isso é real. As pessoas, Cabelinho, quando vê, né, os resultados grandes, né, eles criam uma camuflagem muito grande de querendo se tornar aquela pessoa, mas não está disposta a pagar o preço que ela pagou. Então, por que muitas pessoas às vezes desistem de ser empreendedor? Porque vê Cabelinho, vê um cara que é referência e quer ter o resultado que ele teve em pouco tempo. E não é assim. Para Cabelinho se tornar esse homem, ele teve que receber não, ele teve que começar sem dinheiro, ele teve que ter apoio de pessoas. Então, você que está assistindo, se você tiver uma ideia e tiver coragem, você pode começar. E se você tiver o caráter puro e verdadeiro, Deus vai lhe conectar com as pessoas que vai lhe dar um voto de confiança. Bem assim foi a minha história. De pouquinho em pouquinho, Deus ele foi colocando pessoas que eu olho para você e eu vejo a minha realidade. Não tem como você crescer sem ter pessoas maiores te ajudando. Sim. Então, pessoal, nós vamos dar início ao podcast falando um pouco mais da história de Cabelinho, mas é isso, é para que vocês entendam. Não tem como viver uma grande história sem um grande processo. Não tem como. Não tem como você ser esse cara maduro hoje na questão de gestão, de operação, se você não tivesse amarrado a caixa no início. Você não ia se colocar no lugar de um colaborador que se acorda 4 horas da manhã para ir descarregar um caminhão, se você não soubesse o que é isso. Então, toda a sua dor fez você um homem hoje maduro. Você carrega a dor de um cara que vai descarregar o caminhão, porque você sabe que você já fez aquilo e você sabe que não é qualquer trabalho. E aí, Cabelinho, você começa a abrir seu primeiro negócio e aí você percebe que havia algo que estava crescendo, né? Em que momento você vê isso e que decisão nova você toma para que começasse a crescer? Tipo, quando o pequeno vai entrar num ramo, os grandes tentam derrubar, né? Foi o que aconteceram, os concorrentes ali, os colegas que trabalham no mesmo ramo, que eu não tenho um concorrente, né? Eu tenho um colega que trabalha no mesmo ramo que eu.
Eles tentaram derrubar de toda forma, que eles tinham caminhão, tinha condições, tinha os clientes, eu não tinha nada, né? Tipo, eu tinha o nome que trabalhava de empregado pro rapaz, botei meu comércio próximo dele, certo? Mas como o pessoal me conhecia, sabia que eu era um cara do bem, trabalhador, guerreiro, eles tinham o dinheiro e eu tinha o meu caráter e eu mesmo ia comprar a minha mercadoria. Tipo, eles tinham dinheiro, mas compram na mão do corretor. Eu mesmo ia, comprava mais em conta. Aí fui começando devagarinho, vendia um carrinho de mercadoria por semana. E pra mim tava ótimo, que era o meu sonho mesmo. Se eu vendesse o carro, tava ótimo, né? E eu tenho um irmão também que me ajudou muito. Eu não sabia o caminho, o que é o caminho. Eu não sabia onde eram as fontes de comprar a mercadoria. Ele sabia. Aí eles foram me dando a fonte, me indicando onde eu comprava, ajudando a comprar no início, né? Graças a Deus sou grato a ele também. E sempre eu tinha um preço diferenciado, né? Que no início o pessoal sempre vai procurar isso, até a gente ter o nome da gente e ganhar a confiança do cliente. Amém. Que hoje, graças a Deus, pouca pessoa chega na minha loja e perguntar preço. O pessoal confia no meu trabalho, confia na minha mercadoria, já faz o pedido, nem preço procura. Que a gente trabalha o preço justo e sempre dependendo do cliente, né? Que no momento que eu puxar um preço na mercadoria, quem perde sou eu, né? Num dia que eu tentar judiar um cliente ou querer ganhar demais, quem perde sou eu. Porque quando a gente acha esperto demais, tira os outros como besta, né? Amém. Então aí foi devagarinho, Deus abençoando, com o pezinho no chão sempre, certo? E quando a gente é novo, quem tá de fora sempre fala umas besteiras, que eu também falei muito, né? Pra que trabalhar tanto? Quando morrer não leva. Só que hoje eu vejo que eu falei muita besteira quando eu falava essa palavra. Que a gente tem que trabalhar quando tem oportunidade, que oportunidades são raras. E hoje a gente tem oportunidade, amanhã pode não ter. Por isso que não tem hora para trabalhar. Não tem hora para chegar em casa, não tem hora para sair. Eu me cobro muito. Amém. Tipo, quando a loja abre 1 hora, eu tô lá 1 hora, meu amigo. Ah, mas os outros chegam a 3, os outros chegam a 4. Não, eu tenho que esperar o cliente, não o cliente me esperar. Amém. Certo? Então, sempre tentando dar o meu melhor. Me cobro demais, que eu vim lá de baixo, sofrido, passei por muito perrengue, muitas situações que Deus tudo tem a permissão de Deus, né? Amém. Porque se eu não passo pelo que eu passei, não tinha conseguido. Porque se Deus não me dá aquela doença, eu não teria hoje o meu comércio. Eu estaria trabalhando de empregado, que o meu patrão me tratava bem, nunca levei uma xinga. Me tratava bem, me pagava bem. E qual motivo você saiu, foi olho grande para botar o comércio? Não. É a opção que eu tinha. Como eu ia trabalhar para um cara que eu passei 15 dias operado, ele nunca me deu uma atenção. Que ele poderia dizer que não tinha tempo, mas tinha o telefone, dizer, tá vivo, como aceitar, precisa de alguma coisa. Como chegou a esse ponto, eu não tinha cara para trabalhar mais naquele ali. O clima ia ficar chato, ia ficar ruim, e eu saí. Olha o que o Cabelinho acabou de falar, gente. Guardem esse testemunho. Olha as palavras que ele disse, foi poderosa. Se ele não tivesse pegado, o tomou no pescoço, ele não teria se tornado o homem que ele é hoje. Talvez você está em casa aí, o seu aviso está assinado. Talvez você está em casa aí, passando um momento difícil. Mas é a porta que Deus está abrindo para você viver algo novo. Então, cara, é muito real. E às vezes a gente fica murmurando, reclamando do que tá... Mas você não. Você disse, epa, é uma nova porta para mim. Porque eu sei do meu caráter, eu sei do meu potencial. Eu vou começar pequeno, mas é assim que começa. Então eu vou dar o primeiro passo. E aí você começa a crescer. E aí você sabe, todo crescimento, ele é acompanhado de pessoas. E aí como é que você começa agora? Porque hoje você não é só empreendedor, você é um líder. Existem vários colaboradores hoje que estão debaixo da sua liderança, né? E como agora você começa, que você mesmo que dirigia, você mesmo que descarregava, você mesmo que atendia, como agora você cria um protocolo, cria uma cultura para que Cabelinho hoje, mesmo sem você estar lá, essa empresa flua com qualidade, com as melhores mercadorias. Como você cria essa mentalidade? Como é que começa essa transformação na sua vida? Na dor, né? A gente vai aprender com os erros, né? Cada erro meu eu tento melhorar com meus erros. Tipo, aí eu percebi que eu precisava de gente, comecei a contratar, né? Não tinha conferente, comecei a contratar conferente, aí Deus abençoou. Veio um cliente que comprava em Arapiraca, que ele mora em Propiá, mas tem um comércio em Propiá e em Cururipe. Aí começou a comprar a mim, e ele é um cara experiente, tem 2 mercados, opereja com muita gente, e ele começou a me dar dicas. Pra mim, eu sou tabaréu do sítio, do pé do Viado de Itabaiana,
Era impossível ter um comércio para deixar alguém mexer no dinheiro. É tanto que quando ele chegou para mim dizendo, olha, você precisa ter um caixa, você precisa ter gente para pegar em dinheiro, para você viver, você ter paz, você ter sossego. E eu dizia, não, isso não pode acontecer. O dinheiro é meu, que tem que mexer com o dinheiro é eu, não tem como. E até que ele foi conversando comigo, abrindo minha mente e dizendo para eu botar o sistema. Eu dizia, não, para que sistema? Eu resolvo, era tudo manual. E através desse, Deus botou esse rapaz em minha vida, foi que abriu minha mente. Aí hoje eu trabalho com o sistema, hoje eu não mexo com o dinheiro, tenho os caixas para receber. Então é tudo, Deus bota pessoas maravilhosas na nossa frente, na nossa vida, e a gente vai aprendendo, né? Porque para mim era impossível. Eu vou deixar os outros receber dinheiro, de que para muita gente acha que só pode topar no dinheiro o dono do comércio, né? Era o meu caso, que só achava que só eu podia mexer com dinheiro. Não é assim. As coisas não funcionam, porque a gente não cresce sozinho. A gente precisa de gente, a gente depende de gente. Até uma vez eu fui no médico, o doutor Ricardo em Itabaiana, e ele passou para mim dizendo, eu falando a ele que ele disse que eu estava trabalhando demais. Em 2020, como eu tinha muita roça, largar Simão Dias para Ipiranga, eu tinha as roças quase todas em minha mão ali. E todo dia eu ia para a roça, mas todo dia. E não tinha hora para chegar em casa. Tipo, várias vezes eu cheguei e mal ia tomar banho para ir para a loja. Aí tomava ribite todos os dias. E o médico falou, você está iludido. Você tem que arrumar uma pessoa para lhe substituir. Eu falei, não tem que ninguém para fazer seu serviço. Ele falou, enquanto você não dá oportunidade de alguém lhe ajudar, alguém para lhe ajudar, para você se focar um pouco, para você crescer, você nunca vai crescer. Você tem que dar oportunidade. Você vai ser frustrado, vai arrumar 1000 errado, mas um dia vai vir o certo. E devagarinho Deus vai botando pessoas na nossa vida, né? Arruma um, dá errado, arruma um. Hoje a dificuldade do nosso ramo, do comércio, para todos os empreendedores, todos os ramos, é só mão de obra. Amém. Hoje a dificuldade da gente é mão de obra, que não tem. A gente precisa de 50 funcionários, trabalha com 20, com 30. Ainda tem muita gente que chega na loja, por que você não contrata? Eles traga para mim. Quando você tiver que eu quero contratar, não tem mão de obra. Hoje o pessoal prefere viver de Bolsa Família que trabalhar. A gente chega a algum funcionário, vem pedir emprego, quer assinar carteira, não aceita assinar carteira, manda o Bolsa Família. Então, a mentalidade de escassez, de dependência, isso, de achar que o governo é maior do que o preço de trabalhar, de derramar seu suor, de criar a sua dignidade. Então isso é para você também, tá bom? Que tá no início, porque a raiz, né, a cultura que a gente cresceu, principalmente a gente que veio de baixo, né, cabelinho, né? A gente que veio de baixo mesmo, é aquele negócio. A empresa só anda na mão do patrão. O gado só engorda com o olho do dono. Com o olho do dono. E isso é uma cultura de escassez que não faz você prosperar. E por muitas vezes, né, a gente pensa nisso, e se não tiver uma pessoa com resultado, que você fala, caramba, esse cara tá dizendo pra mim, mas onde ele tá? Cara, se ele tá dizendo isso pra mim, e o cara mal vai naquele lugar, e a empresa tá girando, tá movimentando, e ele tá controlando tudo, eu vou fazer. E aí você começa a alavancar seu negócio, não é isso? E aí quando vem a sua partida, da onde vem a sua visão de enxergar mais alto? Porque hoje eu acredito que você se tornou um cara mais estratégico do que operacional, né? Você criou uma equipe que opera e você se tornou os olhos de águia. É o cara que pensa hoje mais estrategicamente. Então, quando você decide vir para Aracaju e entende que Aracaju agora precisa de um distribuidor com qualidade, com posicionamento, e aí como começa essa história dentro de Aracaju? É assim, né? Eu trabalhava descarregando carrado em Itabaiana, né? Aí o meu platão dia boiada é quando a gente tá com mercadoria que não vendeu, se chama boiado, né? Tava com uma mercadoria boiada e eles sempre jogavam no mato, dava o gado, né? Aí eu disse, rapaz, eu já trabalhei em Aracaju, já tive um platão em Aracaju e lá tem como vender. Aí vim com uma mercedinha de mercadoria para Aracaju para vender para ele. Através dessa mercedinha eu passei a vender 12, 15 carradas por semana para ele. Porque isso aí que eu falo muito também, que na época eu estava desempregado, meu irmão era gerente dessa empresa, que o dono, o proprietário, gosta dele igual um fio, do mesmo jeito do filho, e meu irmão foi que arrumou esse emprego para mim. E eu com 2 meses eu ganhava mais do que ele. É a questão que eu falo, que muita gente faz o básico e quer ganhar além do básico. Eu fui um funcionário que nunca fui para fazer o básico, eu era fora da curva. É tanto que meu platão só vinha um dia por semana para a loja, dia de sábado.
E ele confiava tanto no meu trabalho, ele sabia que eu era melhor do que ele ficava dentro do carro dormindo e eu que tomava de conta da loja. O dia que ele vinha para tomar de conta era uma vez por semana. E ele preferia ter dormido no carro e confiar mais em mim do que nele. Que ele sabia que eu era bom. Hoje eu vejo muitos funcionários, que eu falo também com os meus, que eles fazem o básico e quer receber além do básico. Só faz aquilo que você pede para fazer. Tem várias vezes que sabe o que tem que ser feito e não faz. E quer crescer na vida. A gente só cresce quando tem responsabilidade. O ser humano só cresce quando tem responsabilidade. Só que hoje em dia, o ser humano não quer ter responsabilidade. Hoje em dia, eles preferem, a maioria, tipo, tem um salário de 10 mil para você ter responsabilidade e tem barrer rua, trabalhar na prefeitura. Eles preferem trabalhar na prefeitura e ter um salário mínimo. Porque não tem responsabilidade, não trabalha, não tem ninguém que cobre, de que tem alguém cobrando. Entendeu? É tanto que eu tinha um casal, gerente em minha loja, um menino bom que eu considero igual irmão, e uma moça, até um momento que eu tinha eles como gerente da loja, né? E eles falaram que eu cobrava demais deles. Eu disse, meu amigo, se você tá guiando como gerente, eu tenho que cobrar de você. Eu vou cobrar de quem? E é tanto que ele pediu, hoje ele trabalha comigo, mas ele pediu para sair do cargo. Entendeu? Não pode diminuir meu salário, eu não quero não, para não ter cobrança. E eu fui um cara que, você vê, eu vim trabalhando de empregado para vender 300 volumes, passei a vender, eu acho que 10 mil volumes por semana. Muita coisa. Tomando conta e dando de conta, meu patrão nunca me deu uma xinga. Agora, Cabelo Fino, como você cria essa mentalidade trabalhando para as pessoas? Eu quero entender um pouco do seu interno. Porque assim, por exemplo, eu, Jefferson, eu vou ser muito sincero para você, eu não fui um bom funcionário. Eu fico orgulhoso de ouvir você, porque eu não fui. É por isso que eu quero entender o que você pensava para tomar essas decisões. Porque hoje eu me tornei um empreendedor, né? Mas quando eu trabalhava para os outros, eu não era um bom funcionário. Eu era esse cara que você está falando. Fazia o básico. Então, eu não sei se foi uma cultura minha de criação. Eu sempre fui muito trabalhador. Mas eu vi algo dentro de mim que diz, não faça mais do que seu chefe manda. Você não ganha para isso. Então, eu não fui. Estão lhe ouvindo, e isso mexe muito comigo porque eu fui esse funcionário, né? Então, hoje eu abri a empresa e existem algumas situações que eu não cobro porque eu olho para mim e dizia, poxa, eu não vou cobrar porque eu não fui. Então, eu escuto pessoas, muitos empreendedores que estão aqui, eu estou começando a me posicionar diferente. Porque eu não posso carregar esse negócio de que eu não fiz, eu não posso cobrar, né? Hoje eu sou empreendedor, né? E como era que você pensava, assim, para se ser esse cara, que mesmo que o chefe não mandasse, você fazia? O que é que tinha dentro de você? A vontade de vencer, né? A vontade de vencer e, tipo assim, é difícil hoje um funcionário fazer o que eu fazia. Por qual motivo? Não era que eu sou perfeito, não tenho um defeito igual a todo ser humano. Só que eu dava meu melhor. Só que eu trabalho para a empresa, eu tenho que vestir a camisa da empresa. A maioria dos funcionários que trabalhavam comigo, nenhum gostava de mim. Porque quando você faz o certo, você incomoda muita gente. Só de você fazer o certo, certo? Baba ovo, puxa saco. Quem me praga, quem é? Meu patrão. Então tem que fazer o que meu patrão manda. Certo? Chegava, o que tivesse para sua, eu ia falar com o meu patrão. Hoje eu tenho um funcionário que eu gosto do meu irmão, ele trabalhava comigo na mesma empresa, ele mal falava comigo. Por quê? Porque eu fazia o certo. E hoje numa empresa, só de você fazer o certo, você já incomoda todos ali ao redor. Todos ao redor. Entendeu? E todos os erros que tinha, eu chegava e contava meu patrão, é assim, assim, assado. Coisa que não vejo hoje funcionário fazer isso. Inclusive na minha empresa não vejo isso. Os erros que tem, eles acobertam ali para não chegar em mim. Entende? Então eu sempre pensei em crescer na vida. E graças a Deus eu levo uma frase comigo, né? Que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Amém. E eu tenho certeza que eu sou escolhido. Amém. Pela minha situação de vida, pelo que eu passei. Eu já fui viciado, não em droga encaixada, fui viciado em jogo. Entende? Teve uma época que eu deixei de jogar e juntei 4 mil reais. Aí teve um dia domingo, eu acho que coisa ruim atenta a gente, deixa eu ter 4 mil reais, não devo a ninguém, vou jogar hoje. Perdi 13 mil. Mas cabelo, você tinha 4, perdeu 13, foi. Tomei 9 mil emprestado. No outro dia, na segunda-feira, era 60 reais a diária. Com uma marreta para quebrar concreto. Meu patrão comprou uma garagem. Aí para aproveitar o ferro, ele não tinha o que fazer. Pagava a gente 60 reais para quebrar o concreto para aproveitar o ferro. Eu chorei, foi muito. E foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida, foi eu perder esses 13 mil. Por isso que eu digo, tudo tem a permissão de Deus. Porque no dia que eu perdi esses 13 mil,
No outro dia pagar R$60, eu chorei, desesperei, queria se matar. Como eu ia pagar 9 mil ganhando micharia igual eu ganhava? Certo? Mas como tu tem a permissão de Deus, eu perdi esse 13 mil e fiz uma escolha, com fé em Deus, mas nunca jogar. E só por hoje eu não jogo, certo? Só por hoje, porque amanhã Deus pertence, eu gosto do jogo e hoje eu tenho dinheiro. Eu vou em vez em quando para me divertir, mas hoje eu não me sinto nem bem se divertindo mais com o jogo, entendeu? Porque eu vi que uma coisa fez mal para mim, que eu nunca tive nada, certo? Eu tinha o dinheiro para fazer a feira, eu trabalhava, uma época eu trabalhava eu e minha esposa, eu recebia na sexta. Na sexta eu ia jogar, perdia meu salário. E no sábado, quem recebia minha esposa. Aí eu dizia, eu perdi ontem, hoje eu vou ganhar. Pegava o dinheiro da minha esposa, perdia também. E ficava sem fazer a feira. Nunca passei fome. Mas já teve várias semanas não fazer a feira, não ter o que comer por causa de jogo. Certo? Então, coisas maravilhosas. Teve um não tão importante que meu irmão uma vez me deu. Que eu, com pai de família, e tinha 2 filhas. E tem essa antena, foi lançada uma antena Sky que é falsificada, né? Contrabando, né? E eu tinha vontade de comprar para minhas filhas assistirem um desenho. E eu não tinha condições. Aí eu cheguei para meu irmão tendo condições, me preste R$850 para comprar uma antena para minhas filhas assistir desenho. Ele olhou para mim, para quê? Uma antena. Ele disse, eu não tenho uma antena dessa, você quer tomar esse dinheiro e prestar para comprar uma antena dessa? Foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida, que eu falei, eu preciso mudar. A mentalidade. Eu preciso mudar, isso não é vida para mim. Chegou um momento que eu disse, aqui não basta pra mim. Por isso que eu digo a todo mundo que eu converso que nada é fácil, nada é difícil. A gente é o que a gente quer ser. Amém. Chegou um momento em minha vida que eu disse, essa vida não é vida pra mim não, tem que me valorizar. Eu trabalho, acordo meia-noite, 1h da manhã, todos os dias, nunca faltei um dia de serviço. Nunca faltei, já teve 4 empregos, nunca faltei um dia de serviço, sempre com o compromisso de chegar no horário, graças a Deus. Entendeu? Aí chegou um momento que eu disse, isso não é vida pra mim, eu preciso mudar. Deixei de jogar, foi maravilhoso que eu vivi. Que eu aprendi de novo, certo? Meu pai morreu, faleceu, eu tinha 12 anos. E minha mãe sozinha criava eu e mais 10. Tinha um adotado. Como eu era mais novo, o caçulo, não aguentava muita coisa, tinha 12 anos. Mãe ia pra roça com os outros, eu ficava em casa. Quem lavava era eu, quem cozinhava era eu. Quem fazia as coisas dentro de casa era eu. Certo? Então foi tudo tão difícil, mas tudo maravilhoso. Que eu aprendi de novo. Certo? Aí eu peguei a herança. Uma micharia na época, mas que dava para comprar chão de casas, que se eu compro chão de casa eu estava bem de vida. O que foi que eu fiz? Sofri de novo também. Comprei um carro, botei um paredão, um som, né? A gente jovem tem esse sonho, essa ilusão. E comecei os amigos, que a gente não tem amigo, a gente tem conhecidos. Né? Aí uma turminha que já ligava para mim na quinta. Na quinta, aí, vai tocar o som desse final de semana. Aí eu, tal lugar, já marcava, né? Passei um momento difícil, vendi o som, vendi o carro. Cadê meus amigos? Meus amigos que tinham uma moto, tinham um carro, passavam por mim e viravam o rosto. Então, essas coisas, eu tenho hoje 34 anos, mas eu tenho uma mentalidade, graças a Deus, maravilhosa, que eu aprendi de novo, apanhei de novo. E aprendo sempre com meus erros, entendeu? E todo mundo, na época que eu me afastei também, arrumei a namorada, que hoje é minha esposa, né? E o pessoal dizia, dominado, porque quando você quer ir pro caminho certo, o pessoal quer levar você pro caminho errado. Entendeu? Então tive que me afastar de muitas pessoas, de muitas coisas que até eu queria. Entendeu? Tinha uma turma mesmo, que a gente sempre todo sábado ia pra um sítio tomar uma cachaça, uma galera tudo de bem, tudo gente boa, coisas boas. Só que eu tive que me afastar desse meio também, pra eu crescer. Aí o pessoal diz, xingudo, irricou, não lembra dos pobres. Mas eu tive que me afastar pra eu crescer, pra eu voar. Entendeu? Cabelinho, você falou uma coisa aí também que é bastante interessante e é real. Sobre a renúncia, né? E a renúncia, ela é responsável pelo crescimento. Renunciar desejos passageiros, renunciar amizades que foram bons até um certo período, mas para você chegar em outro nível, você tem que estar com pessoas com outra mentalidade. Então, essas renúncias, elas geram preço, né? O preço, Rico. Isso. Às vezes você quer pregar os seus filhos, botar numa escola particular, mas você entende que não é o momento, que você precisa pegar o pouquinho que você tem, multiplicar ali, e daqui a um ano você pode criar esse fundo estabilizado, né? E aí, isso que é difícil na nossa geração, né? Renunciar. E você deixou de forma bem clara que só vai viver níveis maiores
quem renunciar hoje. Então, que nem você falou, você se tornou esse cara hoje, né, que se tornou uma referência, é uma referência no segmento do agronegócio. Lembrando, viu, o agronegócio, em 2025, segundo os dados de uma pesquisa, faturou 2,9 bilhões de reais aqui em Aracaju. Então, foi um faturamento fora da curva, e Cabelinho faz parte dessa movimentação também. Ele entende como é que funciona. Então, hoje em Aracaju, o Cabelinho se tornou essa referência, mas vocês que estão assistindo, vocês podem crescer 10 vezes mais rápido do que Cabelinho se você colocar em prática tudo aquilo que ele está ensinando aqui a gente. Existe uma frase que é assim: o inteligente aprende com seus erros. Foi você. Sim. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, Cabelinho veio até esse podcast, veio falar de toda a experiência de vida dele, e está nas suas mãos o que você vai fazer da sua vida a partir de hoje. Porque o que você está falando aqui pode mudar o destino de muita gente. Talvez o cara tá com dinheiro guardadinho ali, tá para comprar um carro. Escuta Cabelinho falar: meu irmão, não vou não. Peraí. Deixa eu pensar aqui em algo que eu posso fazer para pegar esse dinheiro, multiplicar, e daqui a 5 anos eu poder ter o carro, ter a casa e ainda ter o dinheiro multiplicado. Então, Cabelinho, a sua história de vida também tá me mostrando muitas coisas. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, e eu não vou tomar uma decisão errada por causa da sua experiência de vida, pelo que você viveu. E aí vamos falar sobre a questão de liderança, né, Cabelinho? Liderança, porque toda a cultura vem de um caráter de um líder, né? Do CEO. Você é um CEO hoje. Hoje você é o presidente, coordenador, fundador da Cabelo Fino, distribuidora, né? Então, existe o seu caráter, esse caráter seu gera um espírito de líder, esse líder gera uma cultura, e essa cultura é a visão da empresa. Como é que você criou tudo isso? Como você se preparou para você estar liderando essa equipe toda, estar movimentando toda essa camada aí de negócios aí da empresa? Meu irmão, não tem nem preparação, que as coisas de Deus é perfeito, que acontece de uma forma que eu nem sei explicar. É tanto que quem chega na minha loja hoje só vê eu cantando, dançando, pulando, sorrindo. Amém. Certo? Quem me conhece sabe, eu só trabalho assim todos os dias. Aí o pessoal, muitos falam: aí é porque tem dinheiro sobrando na conta. Dinheiro não traz felicidade pra ninguém. É bom, é essencial, mas não traz felicidade pra ninguém. A gente só tá feliz, só tá bem quando tá bem com a família, quando tá bem consigo mesmo, quando tá bem com sua mãe, com sua esposa, com sua filha. No dinheiro não. Se você tiver com 1 milhão na conta, se você tiver brigado com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, você não vai estar bem. Entendeu? Por aí que eu digo, a minha felicidade, ou a forma que eu trabalho, eu tenho vários motivos para chorar. Mas chorar não resolve, então vamos rir, para a vida ficar melhor, ficar mais fácil. Quem chega na minha loja só me encontra eu sorrindo. Eu choro sim, eu vou pro escritório chorar, eu entro dentro do carro, choro, eu chego em casa, eu choro, certo? Mas ali eu sou um profissional, eu sou um personagem. Por isso todo mundo chega ali, eu tô cantando, dançando, pulando, sorrindo, brincando, não tem nada a ver com dinheiro. Certo? Porque eu sou grato a Deus demais. Eu tenho motivos vários dias para chorar, como todo ser humano tem. Quem é que não tem problema? Verdade. E quanto mais a gente tem condições, mais problema a gente tem, que a gente mexe com mais coisas, com mais gente, com mais pessoas. E é complicado para errar com gente. Em todo esquisito. Entendeu? Então, sou grato a Deus por tudo e trabalho feliz, porque também eu vim lá de baixo. E hoje de aparência, infelizmente, a aparência é quase tudo, né? Eu vou entrar em outro assunto aqui quando eu tô lembrado, que a primeira roça tomate que eu cheguei, um Voyage 1000. Aí o cara olhando a roça, o cara lá de longe: cadê seu carro? Aí eu: que é dali, amigo? Ele: um Voyage 1000, comprador de tomate. Eu disse: um Voyage 1000, agora eu vou levar seu tomate hoje e amanhã eu lhe pago. E tem gente que tem SW4 para 5, 6 meses para lhe pagar. E aí foi quando eu comecei a crescer em Sergipe, onde nós vendemos tomate Lagar, Simão Dias, Paripiranga. Pegava no dia, passava no outro pagando com Voyage. E tinha muitos com SW4, um Hilux, passava um mês. Por isso, aí foi que o meu nome começou a crescer. Que eu não vivo de aparência hoje. E teve outra situação, que na pandemia, eu fui em Brasília, peguei um SW4 comprado à vista. E precisei vender e vendi. Que eu não quero ver para aparência, não quero ver para ninguém, quero estar bem comigo. Amém. Vendi SW4, comprei um Colora velho. Amém. Aí eu chegava no lugar, o pessoal já começa, né? Não gostou daquele carro não, hein? As perguntas que eles falam, assim, já é um indireto para perguntando se o cara tá quebrado. Eu dizia: o carro é do melhor do mundo, não tive condições de manter.
Mas pegava a mercadoria do povo no dia, estourada até a sexta, pagava todo mundo. Que o que é deles, o que sobrava era meu. Não adianta eu ter com SW4 ou ter morando no Pará com o dinheiro dos outros, não. Por isso que eu ando feliz, ando grato, ando realizado, porque o que eu tiver é meu. Amém, meu irmão. Certo? Que hoje em dia o ser humano, 70% vive da aparência. Tem condições de ter um Corolla, tem um SW4. Então, eu tinha um SW4 quando eu pude ter SW4. E foi culpado num dinheiro. No momento que eu precisei vender, vendi. E agradeci a Deus. Porque Deus me honrou coisa maior. O investimento que eu peguei, que eu tava com SW4, que na época eu vendi por 400 mil, certo? Se eu tivesse com SW4 hoje, ela valia 200. E eu investi num negócio que hoje vale quase 2 milhões. Tá entendendo? Só que muita gente não tem essa mentalidade. Prefere a aparência de que ter bem, de que ter paz, de que ter sossego. Que nem nada melhor do que a paz, o sossego. Você deitar e dormir é o que acontece comigo. Eu sou grato demais. O senhor tá fazendo a gente... Tá sendo incrível ouvir você, sabia? Eu escuto muito isso, né? Bença, você tá com uma loja daquela organizada e não tem um carro, rapaz, pra andar dentro. Oxê, como que é que tá acontecendo? Esse varão não é a hora. Não adianta eu ter um carro aqui e tá devendo ao meu fornecedor, não. E aí meu fornecedor olha. Isso, e essa chacota toda dentro do meu fornecedor, quando eu vou fazer o pagamento. E eu escuto muito, né? Então, ouvindo você falar, eu digo, amém. Tô na direção certa, porque a vaidade, ela destrói. Mas o cara que pensa a longo prazo, vai chegar um momento que eu vou ter e não vou nem imaginar que tenho. Nem lembro, porque aquilo ali não vai mudar nada na minha vida. Ô Cabelinho, eu queria que você começasse agora a falar sobre... Dar conselho, sabe? Eu acredito muito que a nova geração, se ela tiver conectada com as pessoas certas, elas vão crescer muito rápido, né? E hoje, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que tem uma habilidade, sabe fazer algo. 3 coisas que essa pessoa não pode deixar de ter para crescer na vida, se ela quiser crescer. Fé, primeiramente, que é o essencial, é persistência e força de vontade, né? Porque fácil não existe nada fácil. Muita gente, eu vou pro meu escritório 10 horas da manhã, certo? Para comprar mercadoria, que quem compra é eu, quem paga é eu. Aí o que acontece, eu entro 10 horas da manhã pro escritório, mas eu só saio da loja a maioria das vezes meio-dia ou depois de meio-dia. E quando eu saio do escritório meio-dia, o cara acha, tô aqui uma hora dessa, é uma novidade. Como se ele não isso na loja. Não, meu amigo, não é assim não. Eu chego na loja, um dos primeiros, os últimos a sair. Eu tenho compromisso, mas quem tá de fora, acha que o cara para ser empresário, é só ir lá pegar o dinheiro do caixa e tá bom. Não é assim não, macho. Eu digo aos meus funcionários, meus colaboradores, que o patrão trabalha mais que o funcionário. Hoje o patrão trabalha, se quiser ter alguma coisa. Meus funcionários encerram no sábado, meu dia. Eu trabalho sábado à tarde. Que o trabalhar não é pegar peso, meu amigo. A mente cansa o corpo. Eu trabalho com a mente. Eu preciso no sábado comprar. Eu preciso no sábado ver quantos carros eu vou mandar. Que Deus é que dá o dom. Que tem hora que eu digo, meu Deus, como é que eu posso? Já teve dia. De noite, assim, eu preciso comprar um carro de mercadoria. À noite, já 8 horas da noite, em cima da bucha. E eu ir comprar e no dia que chegar eu precisar da mercadoria. Então, eu sou muito grato a Deus pelo dom que ele me deu. Isso é um dom. Amém. Certo? Aí o pessoal acha que cabelo fino é empresário, só vai lá pegar o dinheiro. Que cabelo fino só anda viajando. Não, meu amigo. Trabalho mais que todos os funcionários. Eu trabalho o domingo, eu passo o dia todo trabalhando, meu amigo. Eu preciso saber se o carro foi carregado, se o carro foi para a roça. Se por acaso não carregou, tem que arrumar outro canto, outro estado para comprar para essa mercadoria chegar no dia, para não faltar. Preciso fazer seguro de carrada. Então, para a pessoa ter alguma coisa, tem que ter persistência, trabalhar muito e deixar muitas coisas para trás, muita besteira. Eu queria todo sábado, todo domingo ter viajando, mas não posso. Quando a gente tem o seu comércio, a gente tem que trabalhar o dobro. Eu vou contar uma situação de um amigo meu que botou um comércio, um colega de trabalho que puxou o carrinho. Na época eu puxava o carrinho, também puxava aqui em Aracaju. Ele botou um comércio para ele, fiquei feliz demais. E esse cara começou a abrir a loja às 5 horas da manhã. Uma lojinha de queijo, lá de stream, né? E eu feliz. Aí ele começou a abrir a loja às 5 horas da manhã, tudo bem. Passou a abrir 6, passou a abrir 7. Teve dia de eu passar 8 horas não ter aberto. Teve dia de eu passar 10 horas não ter aberto. O que acontece? Tá puxando o carrinho hoje, se acorda 1 hora da manhã de ir pra trabalhar de empregado pros outros.
O que acontece, porque muita gente que bota seu comércio, acha que é assim, é botar o comércio, porque é meu, vou abrir o dia que quero, vou abrir a hora que quero. Não funciona assim, a gente tem que ter compromisso com o cliente. A gente tem que ter compromisso com o cliente, entendeu? Não é assim, eu sou o dono, eu vou abrir, não vou abrir segunda, não vou abrir um feriado, não, mesmo, não funciona. Se fosse assim, era maravilha. A gente tem que ter compromisso de abrir, o horário de abrir, o horário de fechar, ter compromisso e respeito com os clientes. O que acontece? Ele, para abrir o comércio dele 5 horas da manhã, ele achava cedo, passou a abrir 7, 8 e teve dia que não abrir. Hoje se acorda 1 hora da manhã para trabalhar de empregado. Então, é pra você ver a mentalidade, né? A pessoa abre o negócio, é dele, só que ele não quer distribuir 100% da energia para o que é dele e agora tá levantando 1 hora para trabalhar para os outros. E isso aí é um grande erro de quem quer começar a empreender. Guarde essas palavras que Cabelinho tá falando, porque é real. Às vezes você tá ali no CLT, você tem que abrir o seu dizendo, se eu trabalho 8 horas no CLT, na minha eu vou trabalhar 12. É conversar com sua esposa, se você tem, dizer, amor, o processo agora vai ser um pouco meio que turbulento. Segure a catraca dentro de casa que seu esposo precisa gerar energia para a empresa. Para daqui a 5 anos a gente tá vivendo algo melhor. Então, se o cara não entender isso, ele vai gastar dinheiro, vai se decepcionar, vai achar que não é capaz e vai voltar para a CLT. E muitas vezes não é isso. Porque a sua história é de um caroço para virada. Isso. Através de 10 não para 2 sim. E disso se tornou o cara que você é hoje. Então, até hoje, você tem essa mentalidade de aprender, de se conectar. Então, e hoje, 3 coisas que a pessoa não pode ter na vida dela. 3 coisas que você não... Diz assim, olha, 3 coisas que eu não admito, que eu não enxergo numa pessoa que quer se tornar um grande empreendedor. Rapaz, é... preguiça, né? A gente não pode ter preguiça. Preguiça. Eu não tenho hora para se acordar, não tenho hora para dormir. Até tem muita gente que acompanha meus stories e diz, como é que você aguenta? Eu disse, eu trabalho mais que isso pros outros. Aí quando é para mim, eu vou baixar a cabeça com qual motivo. Então, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou trabalhar independente do horário, que hoje eu posso ter oportunidade, amanhã eu posso não ter. Que a pandemia mostrou muita coisa a gente. Que a pandemia, infelizmente, foi ruim para um, mas foi bom para outro. Infelizmente, as coisas é assim de Deus. É ruim para um, bom para os outros. Então, aprendi muita coisa com a pandemia também, né? Então, a preguiça a gente não pode ter, que a gente tem a oportunidade de hoje, amanhã pode não ter. Então, quando eu tiver a oportunidade, eu vou trabalhar. Creio que vício também. O vício tira muito foco da gente. Mentira e o vício. Porque o vício, macho, a gente quando tem um vício, a gente não tem compromisso com nada, a não ser com o vício. Tipo, eu já fui viciado em jogo do baralho, eu sei como funciona. Que eu sentava no jogo do baralho e passava 2, 3 dias jogando. A gente não sente fome, a gente não sente sede, a gente não sente nada. Eu odeio cigarro, mas a mesa do baralho tem 5 arrodeado, fumando 2, 3 dias em sua cara, você não tá nem aí. Então, eu acho que o vício também é um miserável na vida da gente, né? Mentira, o vício e o terceiro. A preguiça, né? Tem que ter, não pode ter preguiça hora nenhuma do mundo, não. A preguiça é Ave Maria. Por isso que eu não tenho preguiça, não. Trabalho qualquer dia, qualquer hora, sem preguiça. Vamos falar um pouco também sobre... que eu acredito que você tem muito conhecimento em relação a isso, né? O seu é agronegócio, mas como você se tornou um homem hoje que está alinhado com várias frentes, né? Eu queria saber assim, que se você hoje pegasse uma pessoa, né, e olhasse para ela numa habilidade, quais negócios que você vê que para 2026 seriam bons negócios? Você tem essa visão? Você vê isso como algo positivo ou você só foca no agro? Eu tenho vários, a gente tem que ter mais de uma renda, né? Eu tenho vários, projeto a gente tem, não tem mão de obra. É o que acontece. Hoje, você botar um comércio, você vai precisar de 1 milhão, mais de 1 milhão para ter um negocinho bacaninha. Para botar na mão dos outros, que infelizmente hoje para você arrumar uma pessoa que tenha compromisso, tenha a mesma visão que a sua, que queira trabalhar, queira progredir, esse cara você não acha, hoje é difícil. E os bons já estão, os bons nunca ficam parados. Mas eu tenho hoje um depósito de bebida, eu tenho uma vontade de ter um depósito de bebida, botar um depósito de bebida que hoje gira bem. Né? O depósito de bebida, alugar cadeira, alugar mesa, que é um negócio que gira, entendeu? E eu tenho até o lugar de botar, só não tem uma pessoa, entendeu? Para tomar de conta, que é um investimento muito alto,
Que a gente também não pode botar uma bodeguinha, tem que ser um algo negócio padrão. mais... Isso, aí... Para representar o nome que já carrega, né? Aí é um investimento alto e você tem que ter uma pessoa de confiança, que hoje é difícil. Aí eu posso botar outro comércio, vou ter quebra de cabeça e perder o foco no meu e tirar do meu e botar ali. Amém. Entendeu? Porque eu já trabalhei em Arapiraca e sempre ouvi o Arapiraca um lugar também perfeito para botar um comércio. É tanto que vai fazer um ano que eu abri um comércio lá para um amigo meu, que ele tinha um ramo de mercearia e deu errado, aí eu fui e joguei ele lá. Que ele queria botar um comércio, hoje em Arapiraca vai dar certo, graças a Deus ele tá lá dando certo, graças a Deus. Entendeu? E porque a dificuldade de arrumar uma pessoa direita hoje é difícil. Que tenha compromisso, mais difícil ainda. Entendeu? Que eu tenho os funcionários hoje na loja que é para trabalhar 6 dias por semana, eles vão 4, vão 3 e acho que estão indo muito ainda. Então por isso que eu não penso em botar 8. Se eu arrumasse uma pessoa, eu botaria um depósito de bebida. Mas eu não tenho essa vontade por falta de mão de obra, porque eu sei que eu vou quebrar a cabeça. Então é melhor do que eu tô mesmo. Tentar focar e melhorar onde eu tô. E tipo, eu venho sempre acrescentando algum índice a mais na minha loja mesmo. Amém. Coisas que se eu pudesse, eu vendia só tomate. Que é o carro-chefe hoje do Horti, é o tomate. Mas eu tenho que agregar tudo. Eu comecei com tomate, aí cebola, vem cenoura, vem todo tipo de verdura e sempre agregando uma coisinha a mais. Entendeu? Então, de vez de eu investir em outro comércio, que eu vou ter que botar outras pessoas que eu não vou estar tomando de conta de 100%, vou ter que arrumar uma pessoa para tomar de conta ali, eu tô botando mais item no meu. Entendeu? Eu tô investindo uns pouquinhos no meu mesmo ali, agregando sempre mais mercadoria, mais novidades. Boa. Cabelinho, só para voltar aqui tem uma coisa que eu quero fechar. Você falou que vinha com a Mercedinha do rapaz. Sim. Foi quando você gerou a ideia de chegar aqui em Aracaju. Sim. Aí você falou que os tomates eram para jogar fora e você olhou isso como uma oportunidade. Sim. E aí você vinha trazendo. E quando surge a oportunidade aqui em Aracaju, como é que isso acontece? De você dizer, vou para Aracaju? Foi através disso que ele, boiado, tipo com mercadoria que não se vende, que a gente chama boiado, ele jogava no mato. Jogava pro gado. Aí eu dizia, rapaz, de vez de jogar no mato, quer tentar levar para Aracaju ver se vende? Aí nós vinha pro mercado central, não vinha pro bairro industrial, vinha do mercado central. Encostava o carro e vendia. Aí tava boiado, vinha e vendia. Aí ele resolveu encostar ali no mercado produtor. Aí começou a encostar ali. Aí dali ele comprou uma casa, fez o copão e decolamos, graças a Deus. Ah, muito bom. Pra você ver, né? De uma ideia daquilo que ia se tornar lixo. Jogar no mato, sempre jogar pro gado. Se tornou numa fortuna, né? Sim. Porque você vê aquilo como uma oportunidade de negócio. Então, recapitulando isso de Cabelinho, a mentalidade, gente. É você pegar no mínimo das coisas uma oportunidade de virar o jogo. Ele poderia olhar para aquele tomate e você, Cabelinho, dizer, dê pro gado, não vai mudar nada. Só que ele entende que para aquele tomate poderia ter um novo destino. E aquele destino gerar dinheiro. Então, olha o que o Cabelinho tá mostrando pra gente. Olha para o seu entorno. Vê naquilo que as pessoas veem como ruim. Tenta trazer como algo bom. E aí pode surgir uma grande ideia. E aí você fala de um tomate virado. Vem para Aracaju, do mercado municipal, você encosta no mercado ali, disso gera uma casa, da casa gera um galpão, e hoje se torna uma empresa com alto faturamento, que muda a vida de pessoas, né? Que dá o melhor para sua família, que se fez você uma referência. Sim. Não tem como negar isso, né? E quero saber um pouco como é que você construiu, né, essa questão de escala, de você começar aí se conectar com as redes de mercearia. Deixou de trazer, como é que acontece isso aí? Essa questão de escala, crescimento, mercearia, tal. Eu trabalhava já na loja do rapaz, né? Que é o público mesmo, é mercearia. Só que na época só tinha 2 concorrentes, os preços eram elevados, o pessoal ia comprar em Itabaiana, né? Aí foi entrando mais um concorrente, entrou eu. Aí hoje o mercado aqui cresceu muito, devido aos preços ser compatíveis com Itabaiana. Hoje o comércio forte mesmo de Sergipe, hoje é Itabaiana, certo? É tanto que aqui é capital, mas hoje quem fornece cidades vizinhas, inclusive Alagoas, Bahia também, é Itabaiana, o pessoal que vai Itabaiana, porque o preço aqui só tinha pouco concorrente, era o preço elevado. Hoje, como é o preço justo, até às vezes mais barato que Itabaiana, o pessoal focou, as cidades vizinhas hoje compram em Aracaju.
aqui da Ban, Estâncias, Ubaúba, cidades vizinhas que ia tudo para Itabaiana, hoje compra em Aracaju, que nós temos um preço justo. Que era tudo Itabaiana. E hoje já vem para Aracaju, que é mais próximo para eles, os preços iguais, entendeu? Aí, como eu já trabalho nesse segmento, mercearia, aí a melhor propaganda é de boca a boca, né? Aí o pessoal comprava e gostava, porque muita gente acha que é só preço. É você dar o preço, que é barato, e virar a cara, virar o rosto. Hoje pouca pessoa vai atrás de preço. A pessoa quer ter na sua loja se sentir bem, quer ter sua loja ser bem tratado, quer ter sua loja, quer ter atenção. Entendeu? E não é, muita gente acha que é só preço, não. Então, meu diferencial não foi nem sempre preço, foi atendimento, graças a Deus, que Deus me deu um dom. Eu atendo todo mundo. Quem compra um meio pimentão a quem compra uma carrada, todo mundo eu trato igual. E quem me compra sabe disso. Quero saber nele que se o cara tiver 10 milhões, é dele, não é meu, só serve o que é meu. Trato todo mundo bem. Todo mundo igual. Não sou perfeito, tenho um defeito. Só que todo ser humano vai ter de mim aquilo que ele me dá. Amém. Né? Então aí foi crescendo de boca a boca, graças a Deus. E eu percebi nos seus stories, né, que os donos da mercearia lhe marcam para mostrar que você que faz a distribuição do hortifruti, né? Então isso mostra a parceria que você tem. Não é só entregar uma mercadoria. Você criou uma conexão, uma parceria. Como é que você entendeu esse jogo? Tipo, não tem que só entregar. Eu preciso fazer uma parceria. Às vezes, quando eu percebo que, Cabelinho mandou baixar, a mercadoria de primeira, e marca você. Como é que você cria essa estratégia? É quando a gente ganha a confiança do cliente, né? A gente, graças a Deus, comecei pequeno e fui ganhando a confiança sempre com a verdade, sempre procurando o melhor todos os dias e nunca ajudei a cliente, porque o nosso ramo é um ramo assim que não tem preço fixo. É o preço momento, é o preço da feira, mas tem gente que hoje, por exemplo, comprou um tomate de 10 e dá para vender de 100, quer vender de 100. Eu vendo de 100 para alguns clientes que é aventureiro, mas tem aqueles clientes que é fidelidade, a gente tem que ajeitar, a gente trabalha em parceria, se é parceria é uma mão lavando a outra, não é só eu ganhar e você perder, não é eu só pensar em mim, mas se é parceria, vamos ser parceiro, preciso fazer uma promoção, tô junto com você, eu tive uma perca aqui, eu tô junto com você, e parceria chama isso, que seja bom pros dois. Só que tem gente que acha que botar comércio é só lucro, não tem comércio para ter só lucro. Se o comércio tivesse lucro, todo mundo tava com comércio. Mano. O comércio tem um dia de perder. Tem um dia de a gente ganhar 10 reais numa caixa? Tem. Já teve dia de eu perder 90 reais na caixa de tomate. Você sabe ganhar 90 reais na caixa de tomate? É 50 mil uma carrada de tomate se perder. É muita coisa, varão. É, mas quem tá de fora acha que é só ganhar. Só ganhar. Acho que é produto perecível, meu amigo. Não é, se fosse só ganhar, todo mundo tava negociando, homem. Se fosse fácil, qualquer um botava comércio. Por isso é que 1000 bota comércio, 10 dá certo e olhar. E olha lá. Onde eu tô, o ponto que eu tô hoje, é alugado, certo? E antes de eu já tinha entrado 4. E quando eu fui alugar, depois, ali já entrou 4, não dá certo não. Não tem nada a ver com o ponto. Tem que ver com a administração, quem vai tomar de conta. Entendeu? Porque eu só acho que é ponto, que é não sei o que. Não tem nada a ver com o ponto. Meu ponto antes de eu entrar lá, tinha entrado 4 ou 5, nunca deu certo. Até quando eu fui alugar, o pessoal dizia, rapaz, não alugar ali não. Ali, sei não dá certo não, meu amigo. Ali já entrou uns 4 ou 5. Tem nada a ver. Quando a gente trata todo mundo bem, hoje o pessoal já chega lá estressado, a maioria já sai de casa com problema, aí chega na loja mal atendido, não tem atenção, o cara não vai voltar, independente do seu preço. Ninguém quer ser humilhado com ninguém. Aí por isso é que eu toda hora você chega lá, eu vou estar cantando, dançando, pulando, tento fazer todo mundo se sentir bem em minha loja. Por isso que eles voltam, graças a Deus. Cabelinho, foi maravilhoso conhecer sua história de vida. E eu acredito que através de tudo que você falou aqui, não só eu, mas as pessoas vão ser transformadas. Para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você pudesse falar algo que mudou a sua vida, que você achou que era impossível e Deus abençoou. Eu queria fechar com Deus, com uma coisa de Deus, que você falou, irmão Bença, aconteceu isso, que foi Deus. Teve várias coisas. Várias. Não vou dizer que foi só uma, não. Porque mas fale uma que impactou o senhor. Foi um dia que eu descobri essa doença. Porque se não dá essa doença, se não dá esse caroço em mim, que quando nasceu foi um cisto benigno, graças a Deus, né? Mas quando nasceu esse cisto, o pessoal dizia que era câncer. Ai, vem Maria. Aí eu me desesperei. Se não acontece essa doença em minha vida,
que tudo tem a permissão de Deus, eu até hoje estava trabalhando empregado. Por isso quem chega lá desesperado, para tudo Deus tem um propósito. Amém, meu irmão. Vai ter várias situações de eu vim, quando eu estava com o color andando em roça, que é a estrada de chão, né? 10 horas da noite, eu cansado, morto mesmo, estourou 2 pneus. Primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Amém. Que tudo tem a permissão dele, ali ele me livrou de alguma coisa na frente. Mas a gente só sabe reclamar. Por isso que eu sou a prova viva, que nada nessa vida é fácil, nem nada é impossível. Tudo tem a permissão de Deus. Porque quando achei que meu mundo tinha se acabado, como ia suportar, como ia segurar uma família, que ele só era eu que trabalhava na época, com um caroço, com uma doença, operado, Deus transformou minha vida através da doença. Quando eu achei que era meu fim, Deus transformou. Saí, botei meu comércio com a cara e com a coragem, desacreditado por todos, mas eu tinha fé, eu tinha Deus. Amém. Os que achavam que era Deus, Deus mostrou que para Deus todo mundo é igual. Entendeu? Então eu levo pra minha vida que nada é fácil e nem nada é difícil. A gente é o que a gente quer ser. Já passei várias situações na minha vida que eu achei que meu mundo ia se acabar. Foi a questão do jogo, que eu achei que não... Eu pedia tanto a Deus para deixar de jogar, para mostrar meus irmãos. E eu nunca consegui. E teve um dia eu chorando em casa, eu quero deixar de jogar para mostrar a mim mesmo que eu consigo. Amém. E Deus me honrou e eu consegui. Amém. Então a gente não precisa mostrar nada a ninguém. Só que hoje em dia muita gente vê pros outros, deixa de ver para si. Eu não preciso mostrar nada a ninguém. Eu pedi a Deus para mostrar os outros, nunca consegui. Eu pedi a Deus para mostrar a mim mesmo que eu consigo, que eu podia, que eu conseguia. Deus me honrou e eu consegui deixar. Que é um vício pior do que uma droga. Cabelinho, olhando para aquela câmera ali, deixa a sua mensagem para quem tá ouvindo, para que através dessa mensagem essa pessoa venha viver um 2026 diferente. Nunca desistir dos seus sonhos, né? E batalhar por todos eles, que Deus transforma, Deus realiza. E de uma hora para outra as coisas acontecem, que igual aconteceu em minha vida. Que tem dia que eu paro e penso assim, meu Deus, foi o que eu fiz para merecer tanto. Então quando a gente tem fé, quando a gente trabalha certo, com a verdade, que faz o certo vem, não precisa carreira, nem nada não. Porque tipo... Eu não tinha nada, eu tinha o sonho de ter uma bisquetinha, como todo ser humano tinha o sonho de ter uma casinha, hoje graças a Deus, Deus me honrou com uma casa, não uma mansão. Então, nada é fácil, nada é difícil, é só não desistir do seu sonho, ter persistência, força de vontade e batalhar pelo seu sonho, que tudo é possível nessa vida. E eu sou a prova viva disso, que tudo é possível. Que eu vim lá de baixo mesmo, tem várias situações de eu não fazer a feira, não passei fome, mas não tem nenhum o que comer dentro de casa. Trabalhar de segunda, quem meus colegas de trabalho sabem que trabalhar de segunda não tinha nem o dinheiro para um pastel que perdi no final de semana, perdi o dinheiro no jogo. Então passei por várias situações para Deus me honrar e não desisti hora nenhuma e sempre tive fé em Deus e tudo deu certo em minha vida, graças a Deus vem dando, que eu sou abençoado demais para reclamar de alguma coisa. Cabelinho, muito obrigado, cara. Eu que sou grato pela oportunidade. Eu que tô saindo daqui, como eu digo, Deus ele me apresenta pessoas que cada dia que vem aqui nesse podcast eu aprendo mais. Por isso que esse projeto do Papo de Bênção é mudar a minha vida através do seu conhecimento e mudar a vida das pessoas que estão nos escutando. Então, meu guerreiro, muito obrigado. Eu que sou grato pela oportunidade, que Deus abençoe. Que Deus te parabéns abençoe. pelo projeto, parabéns pela iniciativa, de dar oportunidade de cada quem vir contar a sua história de vida, e só agradecer a você pela oportunidade. E que Deus continue cada dia lhe honrando, mudando a vida das pessoas, que você tem mudado muito, e prosperando a sua empresa e que ela venha cada dia mais crescer. Viu? Um obrigado. Eu que sou grato. Mais um Papo de Bênção finalizado, mais uma experiência extraordinária, e aguardem o próximo episódio.